Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então use a lógica e raciocine junto comigo. Veja bem, você tem orado pelos seus familiares? Você tem intercedido pela sua família? O seu líder religioso tem intercedido diante de Deus a favor de vocês, aqui neste lugar? Você crê que isto é possível? Você acredita que as coisas são realmente assim como você aprendeu dentro do sistema religioso? Deixe-me te dizer que não. É impossível você interceder por sua família e é impossível o seu líder religioso interceder por você. Porque, segundo o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, diz: sabemos que Deus não atende pecadores. Por certo que eu e você e o seu líder religioso somos pecadores. Porque se dissermos que não temos pecados, fizemos Deus de mentiroso, segundo 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Sendo assim, como poderia Deus estar escutando a sua oração, a sua intercessão, sendo que você é um pecador? Veja como isso contraria a lógica. E se você disser, olha, Darley, você está enganado em um único ponto. Quem está intercedendo por nós, junto do Pai, é Cristo? E se eu te disser que não é bem assim? Por certo que você irá se decepcionar, mas a verdade é que Cristo não está intercedendo junto ao Pai por nós. Sim, deixe-me esclarecer isso para você. Vamos para o livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, aonde Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Quais são os do Senhor? Aqueles que já se despojaram do corpo e da carne. Sim, os que nasceram do Espírito. Por certo que os filhos de Deus são espirituais, tal como Deus. Porque o Filho traz a imagem e semelhança do Pai. Os verdadeiros filhos de Deus trazem a imagem espiritual de Deus. Porém, primeiro é o natural, depois o espiritual. O homem que nasceu da carne e do sangue não é filho de Deus, é filho dos seus pais aqui deste lugar. O homem que já nasceu do Espírito, este pertence ao Senhor, porque este corpo é natural deste lugar. O homem que nasceu do Espírito é natural do alto. Tendo isto por base, veja bem, Jesus disse que não rogo pelos do mundo, ou seja, pelo homem natural. Cristo não roga diante do Pai, ele não intercede por nós pelo homem natural. Ele intercede por aquele que já nasceu do Espírito. Sim, isso contraria a lógica. Se você acreditava que Jesus estava intercedendo pelos teus desejos, sim, pelos desejos da carne, se Jesus estava intercedendo junto do Pai para te realizar neste lugar, para você receber um milagre da parte de Deus, para satisfazer os desejos do seu coração, você está enganado. Porque o próprio Jesus disse que aquele que insistir em salvar a sua vida aqui, irá perdê-la. Aquele que vier a perder a sua vida aqui, irá salvá-la. Veja, é impossível você interceder pelo seu familiar. É impossível o seu líder religioso interceder por você e é impossível Cristo interceder pelo homem natural. Cristo intercede pelo homem espiritual, porque é este que Deus lhe deu. Sendo assim, acredito que é mais do que suficiente para você entender que a intercessão divina faz parte do homem espiritual. É para o homem espiritual essa intercessão, não para o homem natural. Tudo que foi instruído nas Escrituras a respeito nesse sentido é para abrir o entendimento do homem. Que Deus, desde o princípio da criação, veio, através dos profetas, através de Jesus e dos apóstolos, abrir o entendimento do ser humano natural para compreender o verdadeiro plano de Deus. O verdadeiro plano de Deus não é devolver vista aos cegos neste lugar, não é ressuscitar mortos neste lugar, não é curar coxos e aleijados aqui neste lugar. Sim, tudo isso serviu de base para abrir o entendimento do homem natural. O verdadeiro projeto de Deus é no sentido de ressuscitar o homem que ainda não nasceu do Espírito. Porque aquele que ainda não nasceu do Espírito está morto em seus pecados. Aquele que ainda não nasceu do Espírito é cego espiritualmente. Aquele que ainda não nasceu do Espírito não escuta a voz de Deus. Sim,
esse ainda precisa das escrituras sagradas, por isso foi escrita a Bíblia, para que o homem natural, através de ilustrações, fosse pelo menos capaz de entender as coisas espirituais através de exemplos humanos. Mas por certo que tudo que está descrito na Bíblia nos arremete a uma nova visão. E essa visão só é capaz de enxergar aquele que já nasceu do Espírito. Sendo assim, se você ainda não nasceu do Espírito, é impossível você compreender os verdadeiros planos de Deus. Então, inevitavelmente, desta forma, você cai numa armadilha. Sim, você estará agindo segundo o sistema religioso, intercedendo pelo homem natural, intercedendo pela sua família aqui neste lugar, sendo que eu e você somos pecadores, por certo que você não pode interceder pela carne e pelo sangue, porque Deus não veio interceder pela carne e pelo sangue. Deus intercede pelo homem espiritual. Sabemos que Deus não atende a pecadores, eu e você somos pecadores. Veja, acho que é mais do que suficiente para fazer você entender o verdadeiro plano de Deus. A verdadeira intercessão divina é a favor daqueles que nasceram do Espírito. Sendo assim, Jesus intercedeu pelos seus discípulos, Jesus intercedeu pelos profetas. Sim, porque Cristo é antes de todas as coisas. Cristo intercedeu por apóstolo Paulo, por todo aquele que já trazia em si a natureza divina. Por esse, Cristo intercedia junto do Pai. Agora, o homem natural, não há intercessão por parte de Deus. Você até pode interceder pelo seu familiar, sim, aqui, num tribunal da justiça nessa terra. Aqui você pode, vamos se dizer assim, interceder por alguém, humanamente falando, beneficiando a carne. Porém, o reino de Deus nada tem a ver com esse tipo de coisa. O tribunal de Deus, ele não age a favor da carne, ele age a favor do homem espiritual. Agora, se você ainda não é um homem espiritual, como ele poderá interceder por você? Você consegue usar a lógica sobre esse assunto? Por isso que Jesus disse, não rogo pelos do mundo, mas por aqueles que tu me destes, e por aqueles que lhe seriam dado. Se você hoje vier a nascer do Espírito, Cristo estará intercedendo por você. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.